Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui com você, mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão. Através da Secretaria de Estado da Educação, o nosso grande preparatório, Paz Enem UEMA, trazendo aí o melhor das questões do Enem e da UEMA, para que você possa se preparar, tendo aquele contato direto com o que já apareceu nas últimas provas, tá certo? Não esquece do nosso combinado, lembra, né? Vamos fechar essa prova. Aqui na descrição desse vídeo tem um linkzinho lá embaixo, já deve ter visto, né? Já sabe o que é para você fazer. Você vai lá, clica, baixa o material, vai acompanhando devagar, tirando suas dúvidas. O importante é que você feche essa prova, beleza? Pô, vamos comigo. Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia, que dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, isso aqui é importante, gente. O hidrogênio se transforma em água e o carbono em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Aí é que ele me dá carbono, etino, propano, butano. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui é a energia liberada para cada mol desse combustível. Então, carbono, esse sinal de menos não é para ser lido menos. Você não faz assim, ó, menos 394, não. É libera 394 para cada mol. Libera 1.300, libera 2.220 e assim vai. Tá certo? A pergunta dele é, visando a redução do impacto ambiental, qual combustível listado libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2, tá? Então ele quer saber qual combustível vai liberar a maior quantidade de energia com menor produção de CO2. Como que o meu filho pode fazer isso aí? Você pode fazer assim, ó. Você pode calcular a energia liberada para produzir a mesma quantidade de mols. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou descobrir que a energia liberada para cada mol, para a produção de um mol de CO2. Então, aí você tem como saber, né? Para produzir aquela quantidade, eu libero mais energia. Então, você acaba respondendo o que ele quer aqui, né? Ele pede quem libera a maior quantidade de energia com menor produção de CO2. Tá certo? O que meu filho vai fazer? Vamos bem devagar. Deixa eu te ajudar bem aqui. É muito comum você encontrar questões nesse estilo, bem aí na prova do Enem. E aí tem uma dica que eu vou te dar que vai te ajudar demais. Quando você pega um composto formado, por exemplo, por carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, pode ser ou carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Quando você colocar para sofrer combustão, tem uma coisa muito bacana. Você sempre vai produzir gás carbônico e água quando a combustão for completa. E no momento que você fala entalpia padrão de combustão, você está considerando que aquela combustão ela é completa. Perfeito? Show de bola? Continua comigo. Vou te dar um exemplo. Ó. Vamos imaginar que você vai pegar... Vou pegar aqui o pentano. Tem aí pentano? Pentano. C5H12. Ele não está aí, tá? Então, você é obrigado a saber montar toda essa equação. Ó. Pega o pentano, coloca na presença de oxigênio, e aí você vai originar gás carbônico e água. Você é obrigado a saber montar essa equação, gente. Toda a combustão completa. Se o composto for formado por carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, CO2 e água. Perfeito? Só que agora entra uma parte que ela é fundamental para responder todos esses estilos assim, de questão relacionada à prova do Enem. Quando você vai acertar os coeficientes, balancear a equação, esse número que está aqui na frente, ele sempre vem para cá. Ó. Então, se você tem 5 carbonos, 5 CO2. Entendeu? Isso te ajuda muito. Te ajuda muito a responder esse tipo de questão. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos, eu sei que eu vou produzir 2 mols de CO2. Aqui eu vou produzir 3 mols de CO2, 4 mols de CO2, 8 mols de CO2. Eu não preciso montar equação por equação. Que isso faria com que a minha questão tivesse muito trabalho, entendeu? Eu ia precisar estar montando a equação para cada combustível desse, é justamente onde você ganha tempo, tá certo? Então,
Meu filho já sabe o seguinte, ó, a quantidade de carbonos que você tem aqui é a quantidade de CO2 que você gera, tá? Ajuda até quem tem dificuldade de balancear a equação. Eu não balancei a equação toda, não. Eu só fui no que me interessa. O que me interessa? CO2. E aí eu tenho uma questão que ele diz o seguinte, olha, qual é o combustível que libera mais energia com menor produção de CO2? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar a mesma produção para todo mundo. E a partir dali eu vejo quem vai produzir ou vai liberar mais energia. Vai acabar chegando do mesmo jeito a essa resposta, tá? Então vamos para cá. Opa, já falei até propano ali, mas vamos devagar. Primeiro combustível, carbono. Primeiro combustível, carbono. Como é que eu vou calcular para o carbono? 394. Obrigatoriamente, vou dividir por 1. Só tem um carbono, só vai ter um CO2. Isso aqui vai dar 394. Essa é a quantidade de energia para cada mol de CO2. Detalhe, eu estou calculando para cada mol de CO2. Olha o outro, ó. Vou pegar agora o etino. Tem como é que seria etino? O etino não é o C2H2? Então eu vou fazer o seguinte, qual é a energia do etino? 1.300. Dividido por quanto? Dividido por 2. Você vai achar 650 quilojoules para cada mol de CO2. Então, se eu comparar os dois, esse aqui, para a mesma quantidade de CO2, me dá muito mais energia. Então, se eu tiver uma produção de uma quantidade menor de CO2, eu vou ter mais energia mesmo assim que nem o outro, na hora que eu fizer a comparação, tá? Continua comigo. Continua comigo. Qual o próximo combustível? É o propano. Propano. Como é que eu faço para calcular o do propano? É fácil. Eu pego a energia do propano também aqui, ó. 2.220. 2.220. E eu divido isso aí por quanto? Prop 3. Então, na hora que eu dividir por 3, isso aqui vai dar quanto? 740 quilojoules para cada mol de CO2. Até agora, esse aqui é o combustível para mim mais interessante, né? Depois, butano. Butano C4H10 vai liberar quanto? 2.878 dividido por quanto? Por 4. Quando tu fizer essa divisão, 2.878 por 4, vai achar 719,5. 719,5 quilojoules por mol. Ficou feio, né? Aqui dá, Leandro? E o último combustível seria o octano. O último combustível seria o octano. O octano, 5.471. 5.471. Dividido por quanto? Vou dividir ele por 8. Vai dar aproximadamente 683 quilojoules para cada mol de CO2. Então você tem como resposta dessa questão a letra C, o propano. O propano libera mais energia para a mesma quantidade de CO2. Então, óbvio que você vai liberar maior quantidade de energia com menor produção de CO2. Tá certo? Beleza. Vou apagar aqui. Tenho certeza que você entendeu tudo dessa questão. E esse é um estilo muito comum na prova do Enem, tá? Muito comum ele abordar esse tipo de questão. Muito comum ele abordar esse tipo de questão. Próximo. Com calma. Olha só. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de CO2 e a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então ele já está dizendo para mim
porque a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático, tá? As equações de termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, o processo anaeróbico é mais vantajoso energeticamente por quê? Ó, primeiro detalhe. Essa questão ela é um pouquinho complicada. Por quê, Daniel? Porque ela exige que você monte a equação principal. Você está diante de uma questão de lei de Hess. E aí ela vai pesar nesse sentido. Porque quando você volta o texto, ele fala para você bem que, ó, ele fala que você vai ter a glicose convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, qual a primeira coisa que você vai fazer? Pegar a glicose e transformar em 2 moléculas de ácido lático. Então, o primeiro grau de dificuldade é esse bem. Na leitura você conseguir extrair essa informação. Ele fala que a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, bem ali, se você ler rápido, passa despercebido. Bom, aí ele me dá lá embaixo 2 equações. E agora a gente passa a ter uma questãozinha de lei de Hess. Daniel, e é difícil? Não é. Como que eu respondo as questões de lei de Hess? Eu vou explicar para você sem a gente perder tempo. Você vai analisar as substâncias que se encontram nessa equação que a gente chama de equação principal. E depois você vai para ali, ó, as equações secundárias, intermediárias. Então, ó, glicose. Aqui tá antes ou depois da seta? Tá antes, né? Quando você procura glicose, você vai procurar lá naquelas equações. Tá na segunda? Não, Daniel, não tá na segunda, tá na primeira. E uma coisa muito importante, tem que estar certinho onde a equação principal diz. A equação principal está dizendo que tem que ficar antes da seta. E aqui está antes da seta. Então está onde eu quero. Se está onde eu quero, eu conservo essa equação. Então, conservando a equação, eu vou ter aqui, ó, já vou reescrever ela aqui, ó. Só que ela vai ficar do jeito que eu quero, ó. C6H2O6. Tirar o estado físico, tá? Mas você sabe que ele é importante na hora que você vai fazer o corte. Vai me dar 6 mols de gás carbônico, mais 6 mols de água. Tá? E esse ΔH bem aqui vale. Bem aqui tem 1 mol, ó. Lá tem que ter 1. E Daniel, deixa eu olhar direitinho. Lá tem 1. Bacana. Então tem a quantidade que tu quer. Deixa do jeito que tá, é mais fácil ainda. Então deixa certinho do jeito que você colocou aí, ó. 2.800 quilojoules. Tá certo? 2.800 quilojoules. Continua comigo. Agora olha só. 2 mols de ácido lático. 1 mol de ácido lático. Outra coisa importante, aqui está depois da seta. Aqui está antes da seta. Não está onde tu quer. Tá, Daniel, quando não está onde eu quero, o que é que eu faço? Inverte a equação. Então você vai precisar inverter essa equação bem aqui. Por quê? Porque aqui está depois da seta. E aqui está antes. Não está onde eu quero. Outra coisa importante. A quantidade tem que ser a mesma. Ó. Aqui não tem 2 mols. Aqui só tem 1. Então, além de eu inverter essa equação bem aqui, eu preciso multiplicar ela por 2. Para ficar certinho com a equação principal. Entendeu? Gente, tem que deixar tudo igualzinho à equação principal. Então, por exemplo, aqui o ácido lático está depois da seta. Aqui ele está antes. Eu inverto essa equação. Aqui tem 2 mols de ácido lático. Aqui só tem 1. Então, eu tenho que inverter e multiplicar essa equação toda por 2. Invertendo e multiplicando por 2, Daniel, como é que eu faço? Venha devagar. Venha devagar. Esse cara bem aqui que é produto, ele vira reagente, mas lembra que eu estou multiplicando por 2. Então eu posso ter 2 mols de gás carbônico mais 2 mols de água. Inverti, multipliquei por 2. Vai dar
6 mols de oxigênio mais 2 mols de ácido lático, que é o CH3, CH, OH, pronto, tá bem aqui, ó. Só que aconteceu uma coisa muito importante. Como você inverteu a equação, você precisa mudar esse sinal. Se ele era menos, agora ele é mais. Se você dobrou, multiplicou por 2 a equação, multiplica até o ΔH. Vai ficar 2, 6, 8, 8 quilojoules. O Daniel, estou entendendo. Tem que deixar a equação principal. Isso. Tem que ficar tudinho igual à equação principal. Depois, o que meu filho faz? Meu filho vai chegar bem aqui e vai somar essa equação. Quem estiver em membro oposto com a mesma quantidade, você pode cortar. Então, por exemplo, eu posso cortar aqui, ó, 2 CO2 de um lado. Ah, não tem, cadê? 2 CO2 de um lado. Multipliquei por 2 a equação. Ó, Daniel, tu multiplicou por 2 a equação. Aqui não vai ficar 2, vai ficar 6. Então, basta um vacilo para você perder, ó. Lembra que eu inverti a equação e multipliquei ela por 2? Então, vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 1, tá? Aqui foi certinho, o outro deu a loucura, acabei esquecendo, né? Então, 6 mol de CO2 de um lado, 6 mol de CO2 do outro, corta. 6 mol de água de um lado, 6 mol de água do outro, corta. 6 O2 de um lado, 6 O2 do outro, corta. Quem sobrou? Eu tenho que torcer para sobrar a equação lá de cima. Se sobrar, eu posso somar o ΔH, senão eu fiz alguma coisa errada. Então aqui eu tenho C6H12O6, me dando 2 mol de ácido lático, certo? 2 mol de ácido lático. E agora eu vou somar esse ΔH aqui, ó. Somando esse ΔH, meu filho já sabe que como esse aqui é maior, você vai liberar, certo? 112 quilojoules. 8 mais 2, 10, 0, vai 1. 8 mais 1, 9 com 10, 0, vai 1. 6 mais 1, 7 com 8. 1 mais 1, 2, e assim vai. Galerinha, vamos ver se está certinho? Ô, glória. Então, tu percebe que a equação que sobra tem que ser a equação principal. Se for, pode somar o ΔH. Se for, pode somar o ΔH, tá certo? Então, quando você pegar as questões de lei de Hess, você vai sempre usar esse estilo, tá certo? Uma coisa muito importante, gente. Vamos imaginar que não tem, mas se tivesse aqui, ó, na equação principal, mais O2, aí tu chega bem aqui e procura, cadê O2? Ah, tá na primeira e tá na segunda. Tu não pode analisar ele. A gente nunca vai analisar uma substância que está em mais de uma equação. Eu já passo para a próxima. Nunca analisa uma substância que está em mais de uma equação, tá certo? Então, agora chegou sua vez. Você vai pegar a questão de lei de Hess. É um assunto que aparece com muita frequência, tanto no Enem. Muito cuidado com esse assunto na UEMA, tá certo? É um assunto que ele é cobrado. E aí você precisa pegar, coloca lá na internet, questões comentadas de lei de Hess. Você vai ter uma série de questões para que você possa se preparar, tá certo? E, se Deus quiser, se aparecer uma questão de lei de Hess, você não vai errar. Beleza? Eu espero que você tenha entendido tudo. Eu te vejo na nossa próxima aula. Valeu, galera! Fui!